Você acompanha a partir de agora Sessão Pipoca Espiritual. Apresentação de Tatiana Benites e José Damião. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje a gente vai falar de um filme duro pra gente, hein, gente? A gente vai falar de guerra, a gente vai falar de campo de concentração. O filme se chama O Fotógrafo de Mauthausen. Não sei se eu estou pronunciando certo esse nome dessa cidade, no entanto, acho que é assim que fala. Quer dizer, provavelmente deve estar errado essa pronúncia, mas é assim que eu consigo chegar, gente. Então, o filme chama O Fotógrafo de Mauthausen, né? É um filme muito interessante, que vai contar aí uma história por detrás das histórias que a gente conhece aí da guerra, e pelo olhar de um fotógrafo espanhol. Então, eu achei interessante trazer essa história aqui, apesar de não gostar de histórias de guerra, né, de não querer tanto falar dessa coisa dos sofrimentos, mas eu acho que é importante também a gente tocar nesse assunto, mesmo porque nós temos esses sofrimentos internos, e também pensar que isso aconteceu. Isso é um caso verdadeiro, é um caso verídico, e a gente tem que trazer aqui também, não só os casos bonitinhos, mas coisas que a gente tem que refletir também o porquê de tudo isso, né? A gente também tem que refletir sobre a guerra, a gente também tem que refletir sobre a paz, e infelizmente as guerras ainda estão acontecendo. Então a gente tem que refletir ainda muito mais para conseguir chegar onde a gente deveria, que seria um planeta de paz, né? Para a gente modificar aí a nossa questão da expiação e provas. Mas antes da gente começar aqui a nossa reflexão, se você não está inscrito no canal, se inscreve no canal, liga lá o sininho, porque cada vez que entrar um vídeo novo, você vai receber uma notificação. Se você está assistindo pela TV Mundo Maior, também dá o seu like pra gente, manda pra gente seu comentário. E se você está ouvindo pela rádio, também mande pra gente o seu comentário, tá? É muito importante para nós que vocês também interajam com a gente. Se você já assistiu esse filme ou já ouviu falar, coloca pra gente aí também a sua opinião. Antes da gente começar a fazer a nossa análise espiritual, eu vou chamar o Damião aqui para falar pra gente a nossa ficha técnica desse filme. Damião, explica um pouquinho pra gente. Vamos lá falar do fotógrafo Mauthausen. O data de lançamento, 26 de outubro de 2018, na Espanha. A diretora Marta Argorana, 1h e 50 minutos de duração, é um filme que fala de guerra, de dramas, filme baseado na vida real. É um filme espanhol baseado na história real. O fotógrafo Mauthausen traz a visão do Holocausto sob as lentes do fotógrafo Francisco Boix, que passou pelo campo de concentração enquanto acontecia a Segunda Guerra Mundial, quando os espanhóis opositores ao regime na Espanha foram enviados para os alemães na Guerra Civil Espanhola, trabalhando como ajudante de um fotógrafo nazista que maquiava as imagens para encobrir os horrores do lugar e os maus tratos. Ele enxergou a importância de mostrar a realidade para o mundo e abraçou essa missão de esconder os negativos como prova incontestável da desumanidade a que estavam submetidos, Tati. Bom, o filme já começa num campo de concentração. Então, ali estão os prisioneiros no campo de concentração. E é interessante, coisas que talvez não muita gente saiba, mas que os espanhóis tiveram que participar dessa guerra também. Então, alguns soldados eram espanhóis e estavam ali. E eles também se comunicavam entre eles ali em espanhol, que às vezes irritava um pouco os alemães, né? Mas que entre eles conseguiam pelo menos manter algumas coisas em segredo ali entre eles. E existiu esse moço, né, o fotógrafo,
que a função dele era tirar fotos dos acontecimentos. E ele era bom fotógrafo, né? Então, os próprios nazistas reconheciam esse talento nele e levavam ele de um lado para o outro para tirar as fotos de prisioneiros, de mortos, né? Então, de barbaridades, que a gente sabe que são as barbaridades que aconteciam lá. Eles não conseguiam saber exatamente as coisas que estavam acontecendo, mas eles eram prisioneiros de guerra. E esse fotógrafo, ele, como falou o Damião aqui na introdução, né, a preocupação dele era, a gente precisa guardar alguns negativos, porque chega um certo momento que eles veem que eles estão registrando muita coisa que não deveria, né, e que uma hora isso ia cair em outras mãos. Então eles falam, os nazistas falam que, bom, então dá um fim em todos esses negativos, em todas as fotos, em todos os registros que tem. E aí é onde ele para e pensa, por que eu tenho que dar um fim? As pessoas têm que saber o que está acontecendo aqui, né? E aí é a preocupação dele de deixar registrado. Inclusive, daí ele começa a tirar até outras fotos, né, para registrar mais. No entanto, onde é que ele vai? Eles não têm liberdade nenhuma. Onde é que eles vão deixar esses negativos, né? E daí eles vão escondendo em locais distintos e vai passando de um para o outro, tal, para conseguir esconder esses negativos para um dia alguém encontrar esses registros, né? E daí, toda vez que a gente vê filme de guerra, e principalmente filme da Segunda Guerra, né? Filme quando a gente vê a questão dos nazistas e todo esse sofrimento das pessoas nos campos de concentração, vem essa reflexão, por que será que essas pessoas tiveram que passar por isso? Será que a gente passa por esse tipo de coisa em vão? Será que essas pessoas estavam ali e não deveriam estar? Então, quando a gente começa a estudar um pouco do espiritismo, da, da vida, da continuidade da vida, da encarnação, da reencarnação, a gente passa a entender um pouco que a gente passa por situações difíceis na nossa vida, porque foram sementinhas que a gente plantou em algum momento, né? Em algum momento a gente plantou alguma sementinha e a gente vai ter a colheita mais lá para frente. Então, essa é a nossa colheita, né? O Chico falava, numa das falas dele, que uma pessoa virou para ele e falou assim, eu queria saber por que pessoas tão boas passam por coisas tão difíceis e pessoas tão ruins, né, que a gente julga ruim, né, não passam pelas mesmas dificuldades, estão ali, continuam fazendo maldade, é uma pessoa boa, pessoa que sempre fez o bem para o próximo, está passando por situação tão difícil, né, ou de saúde, ou de família, ou de coisas, mas assim, passando por coisas tão difíceis, e o Chico falou, é porque essas pessoas já estão colhendo o que elas plantaram, né? Esses outros, né, que a gente julga ruim, que estão ali fazendo a maldade, ainda estão plantando, né? Eles ainda vão ter a colheita ali na frente. Então, a gente não sabe afirmar e nem pode afirmar o que essas pessoas fizeram numa vida anterior, porque nessa vida elas não fizeram nada para merecer esse tipo de coisa. Então, provavelmente, isso foi numa vida anterior ou em vidas anteriores, né? Mas que elas, neste momento, tiveram que passar por aquilo. E depois de tudo isso, né, elas colheram. E hoje elas estão numa situação diferente, numa posição diferente, né, num grau evolutivo diferente, porque nós precisamos evoluir. E a gente vem para a Terra para passar pelas nossas provas, pelas nossas expiações, para que possamos evoluir. Então, essa reflexão sempre, né, desse sofrimento, que eles passam por todos os tipos de humilhação possíveis, eles passam por todos os tipos de sofrimento ali,
né, da fome, do frio, da humilhação pessoal, cultural, tudo, em todos os níveis, né? Então, é muito difícil assistir o filme, né, ou conhecer a história, ou ler sobre a guerra, né, e não sentir, né, não ter esse sentimento, depois que fica uma dor no coração, pelo menos para mim, né, de pensar tudo que essas pessoas passaram, né? Então, a única explicação que eu acho plausível é quando eu pego os livros do Kardec e eu vejo que existe uma explicação para isso em outras vidas. Então, isso me conforta um pouco de saber que depois essas pessoas também, elas foram acolhidas como elas deveriam ser e que elas ficaram bem onde elas tiveram que ir, né? Então, acho que essa questão da guerra, né, Damião, ela sempre passa para a gente esse sentimento, né, de impotência e de o que a gente tem que fazer, né? A gente ainda tem guerra ainda hoje, Damião. Tem, as guerras ainda estão acontecendo, né, Tati? Ainda acontecem as guerras. E aí, quando a gente vai falar de guerra localizada na Áustria, né, esse campo de concentração, foram centenas e milhares de prisioneiros durante o assombroso período do Holocausto, né? O filme é duro, é cruel, como foi toda a tortura do nazismo. Um filme que nos mostra um pouco do que era sobreviver. Sim, havia um fotógrafo oficial no local, responsável por registrar o dia a dia dos detentos, para apresentar ali aos superiores, né, em ocasiões de visita. Tudo era registrado, de retratos comuns a corpos, né, aos montes, bem como fotos de métodos de tortura e de barbárie. E as disputas e guerras, sejam em âmbito macro ou micro, né, Tati, sempre estiveram e continuam presentes no dia a dia da população de um mundo de provas e expiações como a Terra. Vamos à pergunta 742 do Livro dos Espíritos. Qual a causa que leva o homem à guerra? E a resposta está lá: predominância da natureza animal sobre a espiritual e satisfação das paixões. No estado de barbárie, os povos só conhecem o direito do mais forte. É por isso que a guerra, para eles, é um estado normal. À medida que o homem progride, ele se torna menos frequente, porque ele evita que as suas causas, e quando ela se faz necessária, ele sabe adicionar-lhe humanidade. Pergunta 743 do Livro dos Espíritos. A guerra desaparecerá um dia da face da Terra? Sim. Quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus, então todos os povos serão irmãos. Busquemos primeiramente a paz em nós e nos nossos lares. Deixemos que o amor flua de nós, edificando um mundo melhor. Quer dizer, é aquilo, né, Tati? A gente, para querer esse mundo sem as guerras, a paz tem que começar dentro de cada um de nós, né, Tati? Então, né, mas e como é que a gente chega nessa paz em cada um de nós? Que todo mundo fala, mas ninguém dá a receita do bolo, né? Então, como é que a gente chega nisso? A gente só chega ali no nosso autoconhecimento. A gente precisa se conhecer. Como é que a gente se conhece? Eu não sei o que eu quero, eu não sei para onde eu vou, eu não sei se eu estou fazendo a coisa certa, né? E como é que eu vou saber? Alguém vai me mandar uma resposta do céu, né? Alguém vai me mandar e falar assim: olha, esquecemos de te mandar o manual, mas o manualzinho está aqui, né? Não vai, a gente não vai receber isso. Então, como é que a gente vai saber que a gente está no caminho certo? Quando a gente consegue se sentir em paz. E quando eu consigo me sentir em paz, é quando eu sei o que eu sou, por que eu estou aqui. Quando eu me conheço, quando eu estou em paz comigo, é quando eu me conheço, quando eu vou dizer, não, até aí não vou, ou até aqui basta, ou eu não permito tal coisa. Então a gente consegue impor os limites para nós mesmos e para os outros que estão ao nosso redor.
Como a gente consegue isso? Através da nossa reforma íntima. O que é a nossa reforma íntima? A nossa reforma íntima é quando nós conseguimos nos conhecer, nos entender, e entender, basicamente, daí já vamos usar aí de novo, quem? Eurípides Barçanufo, sempre presente nas minhas falas, né? Quando ele fala que a gente, na nossa autoanálise, a gente precisa chegar à conclusão do mais próximo, né? De entender qual foi o nosso planejamento reencarnatório. Putz, Tati, mas é difícil. É para isso que a gente tem o centro espírita, para isso que a gente tem a assistência fraterna, para a gente fazer os nossos tratamentos espirituais, para a gente conseguir acalmar a nossa mente, acalmar o nosso ser, para a gente conseguir ter leituras edificantes, palestras edificantes, onde a gente se aproxime mais do mundo espiritual e saia dessa coisa de material. Né? Então, quanto mais a gente se aproxima da parte espiritual, mais a gente vai se conhecendo, mais a gente vai se modificando. Né? Tem coisas que a gente fala, depois que eu comecei, e também não estou falando só do espiritismo, a gente está falando do espiritismo porque nós somos espíritas, mas qualquer outra crença, né? Se a gente começa a frequentar de tudo que nos aproxima de Deus, né? E que nos aproxima de nós mesmos, porque quando a gente se aproxima de Deus, a gente começa a se conhecer melhor. Então, não importa a religião, importa essa reconstrução nossa. Quando a gente começa a fazer isso, a gente já começa a estar no caminho desse autoconhecimento. E daí a gente começa a entender, eu acho que eu vim para cá porque eu precisava trabalhar essa parte em mim. Por quê? Porque tantas coisas acontecem nesse mesmo âmbito que eu preciso, tantas coisas repetidas, que então eu acho que eu preciso aprender alguma coisa por aqui. E quando a gente tem essa consciência, e quando a gente trabalha isso na gente, a gente vai falar, bom, é aqui. Então, qual é o aprendizado que eu tenho que tirar daqui? Porque quando a gente tira o aprendizado, aquilo para de acontecer. Porque sabe o que é isso? A prova. Sabe quando a gente tem a provinha de matemática? Enquanto você não passa, você tem que fazer de novo, e repetir o de ano, e a recuperação e tal, né? É a mesma coisa. Então, a paz, ela já está em nós. Mas a gente precisa buscar ela dentro de nós. Porque a gente já encheu com tanta coisa que a gente não consegue encontrar. Então, aí a gente tem a guerra externa, que ainda existe, que ainda acontece em muitos países, mas a gente tem a nossa guerra interna, que é o não saber o que eu quero, onde eu quero chegar, quem eu sou, não me reconheço, não estou satisfeita com o meu corpo, não estou satisfeita com o que eu quero, com o que eu estou fazendo, onde estou, quem sou eu, onde está o Oli, brincadeira. A gente precisa pensar que a gente precisa se trabalhar, né? Por isso essa mensagem que o Damião estava falando, que é o que está no Livro dos Espíritos, né? A gente vai deixar de ter guerra a partir do momento que a gente conseguir a nossa paz interior. Então, acho que vai demorar um pouquinho, né, Damião? Mas é aquilo que você estava dizendo que eu achei tão bonito, né, Tati, quando a gente estava pensando e lembrando, né? Porque ainda hoje, né, a gente vê motivo de dúvida sobre a afirmação de Jesus, né? Não vim trazer a paz, mas a espada. E no livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, esclarece sobre essa espada simbólica que Jesus se refere, que ele não poderia endossar tranquilidade dessa paz e em contraposição ao falso princípio estabelecido no mundo. E ele trouxe consigo a luta regeneradora, a espada simbólica do conhecimento interior. Exatamente aquilo que você estava dizendo. Pela revelação divina, a fim de que o homem inicie essa batalha do aperfeiçoamento em si mesmo. E aí eu vou trazer um pequeno spoiler do filme, gente, mas não tem jeito, né? Aí pega o alemão, que é o principal ali,
Aí, em algum momento, ele diz lá que ele é o diretor de concentração e que ele não fazia o mal. Ele não deu nenhum tiro, ele era o chefe da fotografia, ele só batia fotos. Não fazer o mal ainda é pouco. Será suficiente não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? Não, não. É preciso fazer o bem no limite das próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. Questão 642 do Livro dos Espíritos. Além de evitarmos o mal, será necessário fazer o bem, pois tal postura, pela lei de ação e reação e de causa e efeito, nos assegura reflexos da mesma natureza. O bem que fazemos é força criadora, que se juntará às forças idênticas pelo universo, retomando em nossa direção mais potente, trazendo consigo os benefícios naturais de que temos necessidade, ou seja, fazer o máximo de bem possível dentro das possibilidades e condições que dispomos. E ainda nos advertem os benfeitores da espiritualidade que seremos responsáveis pelo mal que decorrer do bem que deixamos de fazer, Tati. Não basta só não fazer o mal. Nós precisamos praticar o bem. Precisamos praticar a caridade. Precisamos. É algo que precisamos, né? É algo que temos que fazer. Então, a gente só vai progredir se a gente fizer o bem. Ah, mas pelo menos o mal eu não fiz. Que bom. Você fez alguma coisa de bom? É isso que vai agregar. É isso que vai contar o ponto para você. Você fazer o mal vai tirar os seus pontinhos. Lembra lá da balança de Deus? Lá, que falam que tem a balança do bem, do mal e tal. Quando você faz o mal, vai pesar muito aqui. Então, vai tirando os pontinhos. Quando você faz o bem, vai pesar mais aqui. Aí vai ganhando os pontinhos, porque daquele que era negativo começou a subir aqui, ó, ficou mais positivo, né? Então, se a gente tem mais o bem do que o mal, a gente está ganhando ponto. Se a gente tem mais o mal do que o bem, a gente está perdendo ponto. Se a gente tem igual, a gente não ganhou nada. Entendeu? É isso. A gente não ganhou nada, ó, tá igual. Do jeito que você veio, você voltou. E para que você veio? Né? Perdeu tempo. A gente não tá mais aqui para perder tempo, a gente não pode perder esse tempo. Imagina perder uma vida inteira, perder os pontos, ou não ganhou nenhum, né? Então, o filme traz essa reflexão para a gente da guerra, né? Da paz que a gente tanto busca, né? E a guerra ainda existe em muitos países, é muito triste ainda a gente ter essa realidade. E o interessante do filme, que eu acho interessante, né, a questão da fotografia. A fotografia é um meio de comunicação nosso. Hoje em dia, muito mais. A gente tem aí redes sociais que são só de colocar fotografias para registrar os nossos momentos, não é isso? Nem sempre é um momento muito real, né? A gente sabe aí que tem umas vidas que são meio fakes. Mas são momentos que a gente está registrando alguma coisa da nossa história. Então, a preocupação dele foi registrar a história e deixar com que as pessoas que viessem depois soubessem o que eles passaram. Então, a fotografia, ela conta uma história, né? Ela foi muito importante para nós e ela continua sendo, e a gente vê pelas redes sociais, que ela continua sendo importante. Então, o único meio que eles tinham era esse, não dava para escrever nada, não dava para registrar nada escrito, mas eles podiam registrar essas fotos, e era o que eles queriam dar fim. E aí foi quando ele falou, não, eu posso morrer, mas as pessoas que ficarem precisam entender o que aconteceu aqui. Porque senão a gente não ia entender, né? Então, a preocupação deles era se unir para conseguir fazer isso. Então, no momento mais difícil da vida deles, eles ainda conseguiram se unir, eles ainda conseguiram ser fiéis uns aos outros, né? Que para mim é o mais bonito, né? Que há
né? A gente poder contar com as pessoas, a gente poder contar com o amor do próximo, né? Que isso só é amor. A gente não tem nada, a gente está sofrendo. Eu poderia desistir, eu poderia não fazer nada. Como houve casos que sim, fizeram isso, né? Mas teve gente que lutou ali até o final. E como essas pessoas lutaram até o final, eles viram um outro final, né? Então, faz parte o sacrifício. Muitos sacrificaram as suas vidas por causa dessas fotografias. E no Evangelho, a gente tem essa parte do sacrifício, né? Que a gente vai se sacrificar por nós, pelo próximo. E a gente sabe que o sacrifício, ele é visto de uma outra forma no plano espiritual. Se é um sacrifício em prol do próximo, né? A gente sabe que os pontinhos vão pesar mais, né? Porque é assim que funciona. Para quantas pessoas eu estou fazendo bem? Né? Como está ali no Evangelho, como está ali no Livro dos Espíritos. Eu preciso praticar o bem. Não basta não fazer o mal, né, Damião? Vou te colocar aqui do lado. Não, e hoje a gente destacou aqui para você, né, o fotógrafo de Mauthausen, né? Linda essa oportunidade de refletir, e é isso que a Tati falou agora, é fazer o bem, não importa, né? Eu não estou fazendo mal. Gente, temos que fazer o bem, e a gente está tendo essa oportunidade agora, né, Tati? Não dá para deixar para depois, né? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe se a gente vai estar aqui amanhã, né? Tudo acontece o tempo todo. A gente não sabe se a gente vai estar aqui amanhã, porque a gente não sabe o nosso tempo aqui na Terra. Então, a gente precisa aproveitar o dia que a gente tem, a gente precisa aproveitar o tempo que a gente está aqui para praticar o bem. Então, o que eu posso praticar hoje, depois de ver esse programa, a partir de agora? O que eu posso fazer hoje de bom? Acho que vale a reflexão, né? Que a gente pode pensar nisso aqui nesses próximos segundos. Gente, a gente termina o nosso tempo aqui com essa reflexão de o que nós podemos fazer depois que terminar esse programa aqui. Uma das coisas que você pode fazer, se você ainda não fez, é deixar o seu like aqui, mandar para a gente comentários, porque isso também ajuda bastante, né? E também seguir a gente no canal, se inscrever no canal, e aí, compartilhe com seus amigos, né? Compartilha com seus amigos, manda para eles o link, fala que o programa é legal, né? E toda semana a gente tem aqui a nossa programação, e a gente conta com vocês. Na semana que vem a gente está aqui de volta, e com uma nova análise espiritual de um novo filme. Um beijo, gente. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau. Você acompanhou Sessão Pipoca Espiritual.